bom dia. Hoje nós estamos recebendo aqui no CriptoAtivo o secretário Luiz Felipe Monteiro. E para a gente é muito gratificante ele ter recebido esse nosso convite de entrevista. A gente está sempre se encontrando em alguns eventos, né, secretário? Mas é a nossa primeira entrevista ao vivo, assim, né, Suzana? É isso mesmo. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Regina e Suzana. Tá ótimo. Nossa primeira pergunta é até uma retrospectiva, né? Que você está trabalhando há tanto tempo no governo digital, nesse projeto de digitalização do nosso país. A gente queria saber se você, como é que era a expectativa de vocês e como vocês veem hoje esse excelente resultado, com uma abrangência espetacular de serviços, números de usuários e também números de transações. Vocês lá se chegaram a imaginar num espaço tão curto de tempo que isso aconteceria? Regina, nós planejamos exatamente isso que estamos fazendo. É claro que o caminho para chegar até aqui, ele foi construído ao longo de cada passo, né? Então, tivemos que adaptar as nossas estratégias, tivemos que rever algumas decisões, tivemos que fazer novas parcerias e alianças. Isso é comum de um projeto de Estado, um projeto amplo, como você citou. Mas quando nós começamos essa jornada, ainda na transição de governo, né, do governo Bolsonaro, quando nós sentamos com o time da equipe econômica que ali se apresentava, ficou muito claro que a nossa ambição era muito grande. Nós queríamos, sim, transformar o governo pelo digital, né, o que diz a nossa missão, né, melhorando a qualidade dos serviços públicos, melhorando a efetividade das políticas públicas e reconquistando a confiança de todos os brasileiros. Então, de fato, nós imaginávamos, sim, chegar exatamente onde estamos chegando. Muito bom isso. Muito bom, exatamente. A gente tem sempre divulgado que tem vários estados e outros órgãos do Brasil, né, têm feito adesões ao GovBR. Mas explica para a gente melhor como é que acontece isso? É uma iniciativa do governo, dos governos estaduais, municipais, ou a adesão ocorre por cada instituição ver a necessidade, por exemplo, como a junta comercial? Explica para a gente melhor como é que funciona isso. Acho que é importante explicar o que é o GovBR, antes de mais nada, para aqueles que estão nos escutando hoje e não tiveram a oportunidade de conversar ou de ler a respeito. O Gov.br é a maior plataforma de governo do mundo. Nós, em pouco mais de 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente, nós conseguimos criar do zero uma plataforma que hoje é utilizada por 115 milhões de pessoas brasileiras todos os meses, que oferece mais de 3.300 serviços públicos digitais. Desses serviços, em torno de 1.500 foram digitalizados agora, nesse mesmo período que eu citei, que já economizou para os cofres públicos e também para a sociedade brasileira 3,1 bilhões de reais todos os anos, e que hoje, como você citou, Suzana, está integrado a 12 estados e a 202 municípios. Como é que funciona essa integração? Primeiro, isso partiu de uma visão construída no início da gestão, minha gestão do secretário especial Caio Mário Paz de Andrade, gestão do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, onde nós percebemos que o digital era capaz de entregar um Estado único para um cidadão também único. Uma visão simples e integrada do relacionamento do Estado com o cidadão. O Gov.br se estabelece como uma plataforma com os números que eu ainda agora comentei, porém, ele precisava se expandir
para a oferta de serviços públicos nos estados e nos municípios, que é onde, de fato, o cidadão está. Então, fizemos por meio da integração, ou seja, a adesão desses entes, essa expansão do Gov.br. Hoje, esses 202 municípios que estão integrados, eles acessam as nossas plataformas tecnológicas, que são oferecidas gratuitamente pelo governo federal. Isso é importante ressaltar. O governo federal sustenta e custeia essas plataformas, e isso é oferecido gratuitamente para os estados e para os municípios. E eles entregam facilidade para o seu cidadão, porque a mesma forma de interagir com o governo federal, ela é aplicada ao município. Então, na prática, o brasileiro que está lá na prefeitura de Belo Horizonte, consumindo algum serviço público local da prefeitura, ele faz isso da mesma forma que ele acessa um serviço da Receita Federal, do INSS, do Ministério da Educação ou qualquer outro órgão federal. Essa unicidade de experiência do usuário, né, esse único design system, faz com que o cidadão tenha menos dificuldade, consequentemente, ele acessa e adere de forma mais rapidamente aos serviços digitais. Isso libera recursos públicos, porque o serviço digital é muito mais barato para entregar para o cidadão. Isso libera espaço na fila, que as agências de atendimento ficam com menos cidadãos ali aguardando o atendimento, já que uma grande parte aderiu, converteu-se aos serviços digitais. Então, de fato, o Gov.br representa essa mudança do relacionamento do governo com o cidadão, tanto em nível federal, estadual, quanto municipal. Agora, em que momento o GovBR vai disponibilizar essas credenciais para ser utilizado também pelas organizações privadas, por exemplo, pelo varejo, de uma forma mais ampla do que já está sendo hoje? Nós temos, sim, na nossa linha de visão, ampliar o uso do GovBR para aquelas organizações privadas que assim entendam oportuno. Isso ainda carece de alguns avanços, tanto normativos quanto contratuais. Existe um modelo de financiamento, uma estrutura que necessita ser montada para ampliação à iniciativa privada. No entanto, dentro dos serviços públicos, o acesso já é pleno. Qualquer município, qualquer estado que queira aderir ao GovBR, simplesmente nos envia um termo de adesão, é um documento muito simples, assinado pelo chefe do ente ou do poder, e as equipes técnicas entram em contato para fazer todas as atividades que são necessárias para colocar isso em uso. Eu vou aproveitar essa pergunta da Suzane e vou voltar um pouquinho no que o secretário falou sobre a experiência. E eu vou contar uma experiência pessoal nossa aqui. Muito interessante. A experiência positiva é que eu precisava me aposentar, entrei no GovBR, em menos de 15 minutos, né, Suzane? Menos de 15 minutos eu tinha feito eu conto isso para todo mundo. Eu tinha feito a minha aposentadoria, solicitação da aposentadoria. Depois de 30 dias eles me responderam, né? O INSS me respondeu e 60 ou 90 dias, 60 dias eu já estava recebendo. Isso foi uma coisa assim... Ela já tinha direito, né? Quando entrou, ela viu que já tinha direito. E o interessante também, só uma adenda, é que todos os cálculos já estavam lá. Tudo. Anteriormente, você tinha que ir ao INSS. Eu tive essa experiência. Vai ao INSS, leva aquela papelada, prova que você é você, prova que aqueles documentos que são deles, né? Deveriam estar no sistema, tarará. O dela, ela não precisou provar nada porque o sistema já trouxe tudo calculado, inclusive o valor. Na hora que ela pediu, já veio com valor. E já escolheu qual era a forma. Tinha coisa que eu nem me lembrava. Então, eu fiquei assim, apaixonada por isso. Aí, agora eu vou contar outro tipo de experiência, que eu acho que os governos
Aí, no caso, precisam enxergar isso. O que acontece? Eu tive minha carteira suspensa, infelizmente. E aí fiz o treinamento lá, na época, inclusive, de pandemia, a escola, sei lá, aqui, onde eu fiz o treinamento, me mandou um certificado assinado com o certificado digital ICP Brasil, eu assinei com o meu certificado ICP Brasil e eu tive que ir ao Detran, pessoalmente entregar o papel. Bom, eu fiquei assim, horrorizada, né? Como que eu precisei ir ao Detran entregar o negócio eu imprimi o que estava assinado com o certificado digital para lá entregar. Outra experiência que nós tivemos é que a gente acompanha, divulga aqui no CriptoID, né, que a junta comercial é uma beleza, agora você consegue abrir uma empresa totalmente eletrônica e nós mudamos de escritório e tivemos que ir pessoalmente à Eletropaulo, com papelada, com tudo, para fazer a troca de endereço da conta de luz. Troca de nome, né, da pessoa responsável. Então, é uma coisa absurda. Como é que eu consigo me aposentar em 15 minutos, abrir uma empresa totalmente eletrônica e ainda tem esses serviços na maior cidade, que é São Paulo? A gente precisou... E pessoalmente entrar numa fila. Quer dizer, é uma experiência que o brasileiro vai cobrar muito. Exatamente. Você não acha? Vocês têm toda a razão. É assim, no INSS, primeiro a gente tem que destacar que há serviços federais, estaduais e municipais entre os que vocês citaram, né? Exatamente. Nos serviços federais, nós fizemos uma transformação muito acelerada, mas que ainda não se concluiu, certo? Nós saímos de pouco mais de 700 serviços digitais e hoje estamos com 3.300 serviços digitais. Isso é uma aceleração incrível. A gente lançou 3 serviços digitais novos a cada 2 dias, corridos. Então, quando a gente terminar o dia de hoje, tem um novo serviço digital sendo entregue à população. A velocidade é essa consistentemente desde de 1º de janeiro de 2019. Bom, nós ainda não somos 100% digitais no federal, nós estamos com 71% dos serviços digitais, a meta que nós vamos chegar lá até o final do ano que vem, chegar a 100%. Então, de fato, tem algumas transações que ainda você precisa fazer um deslocamento. Majoritariamente, se eu pegar não por quantidade de serviços, mas por volume de requisições, os serviços maiores foram os primeiros que nós transformamos. Então, se eu pegar pelo volume de requisições, hoje mais de 95% das requisições que são feitas ao governo federal já estão digitalizadas. Tá? Então, acho que são algumas informações só para ilustrar ou enquadrar a nossa conversa aqui no caso concreto. O INSS teve um trabalho incrível da equipe do INSS, da equipe da DataPrev, da equipe da Secretaria de Governo Digital, que fez o suporte e o apoio necessário. Nós, ainda em 2019, tínhamos transformado 90 dos 96 serviços do INSS. Então, fico feliz em saber que funcionou contigo, Regina, que você conseguiu se aposentar com essa facilidade, porque a gente fez, e vamos lá, um trabalho complexo, mas que é relativamente óbvio. Se nós temos os registros trabalhistas da Regina, e se a gente consegue calcular isso de forma automática, por que não conceder esse direito de forma automática? Exato. E isso foi feito, tem vários casos no INSS em que isso é possível. É claro que existem ainda alguns casos em que isso não é possível. Por exemplo, quando você pega um trabalhador rural, em que o registro é precário, né? O registro da atividade é precário, não é uma atividade registrada em carteira, etc. Aí é claro que tem que apresentar documentações, porque faz parte daquele tipo de aposentadoria, uma análise minuciosa sobre a condição do trabalhador. Mas voltando ao teu caso, você citou também a tua situação junto ao Detran. O Detran é um serviço estadual regulado de forma nacional, né, pelo Denatran, que agora é Senatran,
Secretaria Nacional de Trânsito, né? Nós fizemos uma transformação completa no Senatrans. Se você se recorda, antes nós não tínhamos nada digital, hoje nós temos uma carteira digital de trânsito, que já atende mais de 20 milhões de brasileiros. O documento do veículo agora é exclusivamente digital, né? E nós acabamos de lançar a transferência eletrônica de veículos. Você vendeu o seu carro para uma concessionária ou para uma revenda, você pode assinar com o gov.br a sua transferência, e o famoso DUT, né, o que a gente conhecia como DUT, não precisa mais ser assinado em cartório. Veja, olha que facilidade. Bom, no entanto, há uma quantidade de serviços do Detran que são regulados localmente, em São Paulo, por exemplo, né? E aí vai ao Estado de São Paulo implementar as mudanças e fazer a sua transformação digital. Então, o que eu posso te dizer dessa tua experiência ruim com o Detran de São Paulo é que nós, a partir da regulação nacional, a gente está realmente incentivando muito essa transformação em cada um dos estados. Sobre registro de empresa e alteração de empresa, também é um serviço interfederativo, né? Nós regulamos aqui no Ministério da Economia os procedimentos, o Estado, na Junta Comercial, implementa uma parte, e o município, a partir do licenciamento ambiental, licença de localização, etc., implementa uma segunda parte, que é como que aquela empresa, se ela pode atuar em determinadas regiões do município, né? E aí a complexidade é fazer a transformação digital de toda essa cadeia. 5.500 municípios não é brincadeira, o Brasil é um país continental. Nós começamos havia uma estratégia no passado e avançou, mas ela não conseguiu concluir a expectativa. Nós agora estamos atuando junto com uma estratégia distinta e mais efetiva, que é o balcão único de abertura de empresas, né? São Paulo foi o primeiro que recebeu para a parte de abertura, não para alteração de alguns dados, como você citou. Então, hoje, o cidadão, o empreendedor de São Paulo, entra na Junta Comercial de São Paulo e somente ali ele faz todo o procedimento, inclusive aqueles procedimentos que precisam ser feitos junto a órgãos federais, como Receita Federal, como órgãos ambientais, etc. Então, o balcão único fez com que se reduzisse muito a burocracia da abertura de empresas. Desde janeiro de 2019, a gente já reduziu, vou arredondar aqui, em torno de 50%, a metade do tempo médio de abertura de empresas no Brasil inteiro, com essas ações, todas amparadas pelo digital também, né? Então, como eu digo, essa experiência que você teve de avanços em algumas áreas e ainda processos analógicos em outras, relativamente natural em um projeto tão amplo de influência nacional e de envolvimento de todos os órgãos. Mas eu tenho certeza que o gov.br está mostrando que os caminhos são possíveis, está realmente inovando e criando novas formas de identificar, de entregar serviço, de assinar, de simplificar a vida do cidadão no seu dia a dia. Está impulsionando a digitalização em outros setores, né? Porque depois que a gente tem essa excelente experiência, você passa a cobrar da iniciativa privada e dos outros governos isso. Agora, eu queria falar também o seguinte: as pessoas podem fazer a sua autenticação e assinatura prata e tudo isso, porque, só voltar um pouquinho para quem não acompanha isso, o GovBR ele tem 3 tipos de assinatura, não é isso? O ouro, não, como é que é? Prata e bronze. E o prata, a gente acaba fazendo através, por exemplo, de autenticação através dos bancos que a gente tem, que é a correntista. E aí uma pergunta bem interessante, que a gente fala tanto do GovBR, mas a gente nunca falou sobre isso. O que faz um banco, quer dizer, quais são os requisitos para um banco poder estar atrelado ao GovBR para prover essa identificação? A segunda pergunta sobre isso é se as fintechs um dia também vão poder prover essa identidade ou, ao contrário, elas serão usuárias dessa identidade, essa credencial, né?
Excelente pergunta, né? O gov.br, eu comentei que hoje atende a 115 milhões de brasileiros, ele traz a identificação do cidadão em 3 níveis, como você citou. O mais básico, que dá acesso a alguns serviços com baixo risco de segurança, que é o bronze, até o mais elevado, que é o ouro, né, que trata de validação biométrica ou uso de certificado digital, que abre o acesso para qualquer serviço, inclusive serviços com dados protegidos por sigilo, como serviços da Receita Federal, entre outros. Bom, do bronze, prata e ouro, nós temos formas diferentes de obter essa credencial, né, essa conta no gov.br. No prata, como você citou, as formas são validação biométrica na CNH, na base de dados do Denatran, para aqueles que são motoristas, ou validação cruzada com a credencial bancária. Então, se o cidadão é correntista do Santander, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ele pode se identificar com a sua credencial bancária, agência, conta e aquela senha de consulta, né? Aquela senha não a de transação, a senha que entra na conta. Isso ele faz no ambiente do banco, ele não faz isso no gov.br, ele é transferido para o ambiente do banco, se autentica no banco. Nós não temos acesso a nenhuma informação, senha, informações bancárias, extrato, nada. E o banco só nos devolve o seguinte: olha, o Luiz, CPF número tal, para nós, ele é quem está dizendo ser. Né? A pessoa que está na frente do computador nesse momento é o Luiz para o Santander, para o Banco do Brasil, para o Sicoob, alguma dessas instituições financeiras. Com isso, a gente criou uma relação de confiança com o mercado financeiro. E aí notem que o cidadão já protege o seu patrimônio usando aquela credencial, né? A sua conta, o seu dinheirinho de todo mês. Então, acho que realmente faz sentido nós confiarmos nessa identificação. Então, com base nessa identificação cruzada, a gente consegue dizer, cidadão, você recebe, então, uma credencial em nível prata e tem acesso a alguns serviços mais sofisticados. Essa integração com os bancos, ela se deu por meio de um acordo que nós fizemos com a Febraban e com a ABBC, Associação Brasileira de Bancos Comerciais. Nós recebemos as informações dos bancos proponentes, então algumas instituições propuseram fazer parte de forma, obviamente, opcional, né? Fizeram a proposta de fazer parte desse ecossistema de identificação. Nós analisamos principalmente como é o processo de onboarding de clientes dessa instituição, né? Quais são as verificações que essa instituição faz no seu processo de credenciamento, porque, afinal, a gente vai confiar nesse credenciamento. Quais são o volume de clientes que essa instituição tem, né? Porque a gente, obviamente, quer entregar serviços para a maior parte dos brasileiros. Quanto maior o volume de clientes, mais amplo vai ser a nossa escala. E nessa avaliação técnica, a gente adota essa instituição como uma relação de confiança com essa instituição. Todas as fintechs e outros bancos que, porventura, ainda não estejam no nosso ecossistema, podem encaminhar para a Secretaria de Governo Digital uma proposta representando principalmente o seu processo de cadastramento, e com isso a gente faz uma análise técnica e vai ter o maior prazer de trazer mais para esse espaço. Certo. Agora, secretária, mudando um pouquinho, ou abrindo um pouquinho mais o espectro das nossas perguntas. Quem acompanha as redes sociais vê que você está sempre atualizado com relação às iniciativas. Inclusive, você ganhou um prêmio agora, né? Acho que um prêmio que ele ganhou semana passada. E fez uma entrevista. Aí você fez uma entrevista e tal. Com o pessoal do setor público da Microsoft, que nós publicamos ontem. Exatamente. Fala um pouquinho sobre como que o Brasil está em relação à oferta de serviços, em relação aos outros países. Legal. O primeiro, redes sociais é a forma como o mundo se movimenta hoje em dia em termos de comunicação. Então, a Secretaria de Governo Digital identificou isso naturalmente como canal
para apresentar e difundir o que nós estamos fazendo e escutar também. Nós escutamos muito pelas redes sociais. O cidadão conversa diretamente conosco através das redes sociais e nós respondemos, interagimos, aprendemos e melhoramos por meio desse canal. Isso é bem relevante nessa perspectiva de olhar e de considerar o cidadão como o centro da tomada de decisão. A rede social é incrível sobre isso. Bom, o Brasil está avançando muito rapidamente, né? Então, alguns dados para que vocês registrem. Nós somos, segundo a ONU, o 20º país com a melhor oferta de serviços digitais do mundo. Tá? Crescemos rapidamente nos últimos anos, com uma curva aceleradíssima, e hoje a gente está competindo com países desenvolvidos, países ricos, do grupo dos países ricos, sobre qualidade de oferta de serviços públicos. A OCDE, um outro ranking, com base em dados de 2019, diz que o Brasil, entre 33 países ricos, países do grupo da OCDE, é o 16º com o melhor índice de governo digital do mundo, à frente, inclusive, de países bastante reconhecidos nesse assunto, como a Estônia, como a Alemanha, né, à frente de nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile e alguns outros. Bom, recentemente a gente teve novos rankings sendo publicados por outros organismos que referendaram essa minha avaliação de avanço no nosso desenvolvimento, né? Nós tivemos um ranking feito pelo Fórum Econômico Mundial, que colocou que o Brasil, entre os países do G20, considerando dados de 2018 a 2020, o Brasil é o 3º país do mundo, entre os países do G20, ou seja, países também bastante representativos do mundo. O Brasil é o 3º que mais acelerou a sua jornada de transformação digital. Nós estamos atrás apenas da China e da Arábia Saudita nesse relatório, um relatório do Fórum Econômico Mundial chamado Digital Risers, né, que mede o avanço em transformação digital no país. Então, o 3º entre os países do G20 é uma excelente posição e todos estão de parabéns por essa conquista. Tem outros rankings bem importantes. Nós subimos 53 posições, se eu estou com o número exato à cabeça, no ranking de segurança cibernética, né, feito pelo organismo da ONU que trata de telecomunicações. Então, nós aumentamos muito a nossa proteção e os nossos controles de segurança cibernética, porque obviamente, nesse espaço digital que nós estamos cada vez mais promovendo, também há ameaças, também há riscos. E é importante a gente, no Brasil, avançar na proteção dos nossos sistemas de missão crítica e também na proteção e, principalmente, na privacidade de dados do cidadão brasileiro, que merece, obviamente, ser tratado com respeito e ter suas liberdades individuais preservadas no ambiente digital. Recentemente, a gente teve um 4º ranking, só para a gente fechar o ciclo dos organismos internacionais. O Banco Mundial publicou recentemente, inclusive a gente destacou nas nossas redes sociais, que o Brasil foi classificado como nível muito alto no seu índice de maturidade em GovTech, que é basicamente índice de maturidade em governo digital. O Banco Mundial fez um grande apanhado de 198 países e o Brasil está no grupo A, que são os 43 países com maior desenvolvimento em governo digital no mundo. Acho que essas informações, que é importante que elas são isentas, avaliadas por organismos internacionais com credibilidade, mostram que nesses últimos anos nós de fato aceleramos e que o mundo já vê o Brasil como uma referência em transformação digital. O que fazíamos há 3 anos atrás, que era aprender com os outros países, nós já estamos com a oportunidade de ensinar e passar essa experiência para vários outros países ao redor do mundo. Isso é fantástico. Agora, para finalizar, que a gente sabe que o seu tempo é curto e a gente já passou... Tomou bastante tempo.
quais são as próximas funcionalidades do portal, não é nem mais portal, é plataforma, né? Do gov.br, que vem por aí, e também as suas palavras, né? O que você gostaria de deixar de mensagem. O gov.br ele transformou a vida de todos nós como serviço público, mas transformou principalmente a vida do cidadão. Ele não é apenas uma tecnologia, ele é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de entregar serviço à população. Isso contaminou a administração pública federal, está contaminando também positivamente os estados e os municípios. No futuro, nós enxergamos ele como um ponto único de acesso, ele como o gov.br como um instrumento de relacionamento do cidadão com o Estado, um relacionamento em que, inclusive, o Estado vai conseguir antecipar necessidades do brasileiro. Hoje o Estado ainda é muito reativo. Você tem que pedir, você citou 3 exemplos aí, né, Regina? Você tem que fazer um pedido para receber uma resposta. Mas, de fato, provavelmente o INSS já soubesse que a Regina tem direito de aposentadoria e pudesse antecipar a Regina, pelo menos, uma informação. Regina, você já tem esse tipo. Sim. Que tal você se aposentar a partir da data tal? Então, o Estado ele pode ser mais, digamos, menos reativo, e é isso que a gente espera da plataforma do gov.br. Por fim, queria agradecer muito essa nossa entrevista aqui, dizer que, principalmente, o digital considera o cidadão como parte do processo de construção. Então, todas as decisões que a gente toma, o cidadão está na mesa de reunião. A gente decide a partir de o que vai causar melhor experiência para o cidadão, o que vai reduzir o tempo dele de deslocamento, de burocracia. O gov.br passa, então, a ser a nossa plataforma de combate, né, à burocracia, a nossa forma de modernizar a administração pública e a forma de implementar uma transformação digital ampla que gera um melhor relacionamento do cidadão com o governo. A expectativa, e nós estamos vendo isso na prática, é um cidadão mais feliz, um cidadão com mais tempo para exercer suas atividades do dia a dia, ficar com a família, descansar, fazer uma visita a amigos. Ou seja, ele pode usar o seu tempo da forma que bem entender, com mais liberdade, porque o Estado está devolvendo aquele ônus que antes retirava dele, que é o tempo, devolvendo a partir de serviços públicos digitais. Com um custo menor também, né? Exatamente. Ela sempre pensa em dinheiro porque ela é economista. Né? Inclusive, aluno do professor do ministro. Do ministro. Então, ela está sempre pensando em dinheiro. Bom, secretário, a gente queria agradecer muito. Fica aqui o convite para o seu retorno, para a gente falar um pouco também das assinaturas qualificadas, que é a assinatura que é o padrão ouro, né, de assinatura e acesso na plataforma. Também teremos novidades em relação à identidade, que é o ICN, né, o Civil ICN, Identidade Civil Nacional, não é isso? Porque tanto de nome que a gente já fica... Como é que é? Então, tem muita novidade para a gente falar aí pela frente, tá bom? Ótimo, vai ser um prazer. E fique à vontade para aparecer quando quiser também. Independente. Então tá, um beijo. Obrigada. Tchau.